Olá, estamos de volta com o Senado agora. Os senadores devem continuar na semana que vem a votação de projetos que tratam da reforma política e vão analisar um dos pontos mais polêmicos, o financiamento de campanha. Já está pronta para ser votada a proposta de emenda à Constituição que prevê a desincompatibilização do presidente da República, governadores de estado e prefeitos que forem candidatos à reeleição. Outra proposta de emenda à Constituição torna mais rígida as regras para a criação de novas legendas. O texto eleva de 0,5% para 3,5% o percentual do eleitorado exigido para a criação de novos partidos políticos. As duas propostas já passaram por 5 sessões de discussão e podem ser votadas em primeiro turno. Também estão na pauta várias propostas que tratam do financiamento das campanhas eleitorais. Entre elas está o projeto de lei do ex-senador José Sarney, que prevê o financiamento das campanhas com recursos exclusivamente públicos. É, sem dúvida nenhuma, um projeto que divide opiniões no Senado. Ele passou do CCJ, na CCJ obteve 9 votos favoráveis, 9 votos contrários e foi desempatado pelo então presidente. Traz no seu bojo a ideia de um fortalecimento do fundo partidário, né, e uma vedação de doações privadas no ano das eleições. Uma empresa privada jamais doa alguma coisa para alguém. Ela investe. Ela põe aquele dinheiro porque sabe que vai tirar, no mínimo, um bom lucro daquilo. Então, financiamento empresarial é crime, na minha opinião. E o Brasil vai continuar tendo a atividade política criminalizada enquanto nós tivermos a possibilidade do financiamento empresarial. O financiamento exclusivamente público, que tem a virtude de igualar a disputa e abolir a influência do poder econômico, como todos sabem, é inviável no Brasil. Nas últimas eleições municipais, foram 541 mil candidatos. Este número superlativo desaconselha a alternativa. A sociedade, é óbvio, não quer e não deve pagar mais por essa conta. A Procuradoria-Geral da República protocolou ontem no Supremo Tribunal Federal pedido de abertura de inquérito contra o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, para apurar suposto envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. Em nota, a assessoria de imprensa do senador informou que ele recebeu com perplexidade sua inclusão entre os agentes políticos investigados na Operação Lava Jato. Segundo a nota, o senador não conhece o doleiro Alberto Youssef e teve apenas contatos institucionais com o outro delator do esquema, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O senador disse estar tranquilo e confiante, preparado para responder a todos os questionamentos e que vai provar sua inocência ao final das investigações. Corrupção, manifestações populares e reforma política. Temas debatidos na sessão plenária desta sexta-feira. O senador José Medeiros defendeu o fim da reeleição e do financiamento de campanhas por parte de empresas jurídicas. Urge que empresas não possam mais doar para receber em troca vantagens futuras. A gente tem que entender que não existe almoço grátis. Se o cidadão tem uma construtora ou ele tem qualquer outra empresa e ele doa, ele vai querer receber. O senador Jorge Viana se manifestou em defesa do irmão e atual governador do Acre, Tião Viana, que será investigado por suposto envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. O que nós não podemos fazer é, no afã de combater a corrupção, arrolar pessoas inocentes. Ontem, que se toma conhecimento do que estão procurando acusar o governador Tião Viana, em que sentido, com que conteúdo, em que contexto e que acusação. Mas tudo isso guardado no tal segredo de justiça. Mas que segredo de justiça é esse? De o nome do governador já estava nas páginas dos jornais há semanas e meses. Cássio Cunha Lima frisou que os pedidos de investigação não significam condenação. Ele defendeu o fortalecimento do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal no combate à corrupção e comentou sobre as manifestações marcadas para o próximo domingo. Esse Estado brasileiro está absolutamente aparelhado. Esta é uma realidade da qual não podemos fugir.
O PT já consegue dominar setores do movimento sindical. Portanto, só nos resta aquilo que é o nosso maior patrimônio, que é o nosso povo. O que o Brasil menos precisa nesse momento é de uma sociedade omissa, calada. As manifestações populares também foram destacadas pelo senador Cristóvão Buarque. Ser lúcido hoje não é nem você saber para onde ir, mas saber que está perdido. Porque a maioria nem isso percebe. Nós estamos em um país em transe. Estamos num país em transe, até quando a gente observa as manifestações desses dias, ontem e hoje, que são, parece, de apoio ao governo, mas que carregam bandeiras contra as políticas do governo. A Comissão de Agricultura fez uma audiência pública no Rio Grande do Sul durante a exposição agropecuária da cidade de Não Me Toque. Os parlamentares conversaram com produtores rurais e lideranças políticas sobre a polêmica em torno do emplacamento de veículos agrícolas. O Congresso aprovou no ano passado um projeto de lei para evitar que donos de tratores e colheitadeiras pagassem o licenciamento. O Palácio do Planalto vetou o texto em janeiro para manter a possibilidade de cobrança da taxa pelos governos estaduais. Nesta semana, o tema voltou à pauta. Os parlamentares ameaçaram derrubar o veto da presidente Dilma Rousseff. Para evitar a derrota política, o governo prometeu editar uma medida provisória modificando o Código de Trânsito para livrar os agricultores do pagamento de mais impostos. A Comissão de Agricultura do Senado foi ao Rio Grande do Sul discutir o assunto. Para os debatedores, o licenciamento de máquinas agrícolas prejudica o setor. Nós temos no Rio Grande do Sul 378 mil pequenas propriedades que são atingidas de uma ou de outra forma, com o emplacamento e com o licenciamento. E com certeza a preocupação de todos é se vem junto IPVA, se vem junto seguro. O custo que vai onerar ainda mais a propriedade rural, que já está tão sobrecarregada, que tem outras novidades na questão dos juros que estão aumentando, dos encargos, dos insumos que estão cada vez mais elevados. O deputado Alceu Moreira é o autor do projeto vetado. Para ele, cobrar licenciamento de máquinas agrícolas só interessa aos governos estaduais, que vão recolher mais impostos. Máquina agrícola, meu compadre, é enxada com motor, é ferramenta motorizada. O que muda a placa no veículo? Nada, absolutamente nada. Só bota a mão no bolso do produtor e arrecada, só isso. Os debatedores cobraram do Palácio do Planalto rapidez na edição da medida provisória. Nós estamos atentos e exatamente a nossa posição é de que nós possamos controlar sim, mas que nós não possamos realizar um custo a mais para o agricultor. Os senadores da Comissão de Agricultura prometeram acompanhar o debate sobre a medida provisória no Congresso. É preciso discutir esse assunto agora, resolver e dar tranquilidade e segurança para todos os atores envolvidos nesse setor tão importante para o país. E não é justo que o campo seja penalizado com mais um gasto, o agricultor com essa exigência dos tratores. Nós vamos estar lá vigilantes para cobrar do governo o cumprimento desse acordo. Imposto de renda, coligações partidárias, Dia da Mulher, enchentes no Acre. Temas que marcaram a semana no Senado. Imposto de renda. A negociação sobre o veto presidencial ao reajuste da tabela do imposto de renda trouxe ao Senado o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o vice-presidente da República, Michel Temer. Resultado: o governo editou nova medida com um reajuste escalonado por faixas salariais e este e outros vetos foram mantidos. Foi uma decisão conduzida aqui no Congresso Nacional, e a consequência foi a adição de uma medida provisória. Eu acho que há um avanço na relação dos poderes. Fim das coligações. Os senadores aprovaram em primeiro turno proposta de emenda à Constituição que acaba com as coligações nas eleições proporcionais, aquelas para deputados e vereadores. Há opiniões pró e contra. Colocam celebridades, gente tem 1 milhão de votos.
Aí ele traz com ele gente com 200, 300, 500 votos. Isso é uma distorção. Os pequenos partidos dificilmente terão condições de fazer legenda para eleger deputado federal ou deputado estadual, ou vereadores. Dia Internacional da Mulher. Começou a funcionar a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, proposta pela CPI, que investigou o assunto em 2012. Essa violência é fruto de um processo cultural. Isso começa, portanto, lá na educação. E a entrega do prêmio Berta Lutz a 6 personalidades que se destacaram na luta pelos direitos femininos marcou o Dia Internacional da Mulher. As senadoras querem ampliar a presença feminina na política. Não podemos achar que a média de 10% a 13%, que é a presença das mulheres no parlamento brasileiro, reflete a realidade da sociedade brasileira. Operação Lava Jato. 5 senadores citados pelo Procurador-Geral da República por envolvimento na Operação Lava Jato apresentaram suas defesas em plenário. Ao longo de todo esse processo de investigação, bastava ao Ministério Público se utilizar de um simples instrumento, a oportunidade de esclarecimentos prévios. Todas as doações de campanha que recebi foram legais, foram registradas, auditadas, julgadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Adotarei, por meio de meus advogados, todas as medidas necessárias à minha defesa, face à inconsistência de todo o alegado. Não deixarei de provar que as acusações supostamente incriminadoras não passam de devaneio do acusador. Muitos, como eu, estão sendo injustamente acusados de atos que não praticaram e deverão submeter-se a um desgastante e injusto processo. Comissões. A Comissão de Direitos Humanos discutiu em audiência pública as reivindicações dos caminhoneiros, que paralisaram estradas pelo país no mês passado. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou projeto que obriga as empresas de telecomunicações a avisarem aos clientes sobre o fim de descontos. Com a aprovação desse projeto, nós vamos dar mais segurança para que o consumidor realmente saiba qual é o serviço que ele vai receber e por quanto tempo ele vai pagar. Solidariedade. E os senadores do Acre lançaram aqui no Senado uma campanha de solidariedade aos mais de 90 mil desabrigados pelas enchentes no estado. Eu estive lá no final de semana, ajudando dentro da minha possibilidade. A situação é muito grave. Que cada um faça a sua parte. Por mais que pequeno que seja o gesto, mas a população vai ficar imensamente agradecida. A lei brasileira já obriga empresas que têm mais de 100 empregados a contratarem pessoas com deficiência. Um projeto do Senado, que volta à casa depois de tramitar na Câmara dos Deputados, amplia esse direito e garante outros benefícios a essa parcela da população. O projeto é extenso. São 126 artigos que garantem direitos às pessoas com algum tipo de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. De acordo com o texto, empresas com 50 a 99 empregados devem reservar pelo menos uma vaga para esse grupo de brasileiros. O projeto estabelece outras cotas para as pessoas com deficiência. Elas teriam direito a 10% das vagas em universidades ou instituições profissionalizantes, 3% das casas construídas em programas habitacionais pagos com dinheiro público e 2% dos lugares em estacionamentos. Além disso, 10% dos quartos de hotéis e dos táxis que circulam no país precisariam ser adaptados, assim como 5% dos carros de autoescolas e locadoras de veículos e 10% dos computadores em lan houses. Mas a principal novidade do projeto que volta ao Senado é o Auxílio Inclusão, uma quantia em dinheiro que será paga às pessoas com deficiência que entram no mercado de trabalho. O valor e os critérios para a concessão do benefício vão depender de decreto da Presidência da República. O presidente Renan Calheiros indicou o senador Romário para relatar o projeto. O autor da matéria, senador Paulo Paim, e a relatora na Câmara, deputada Mara Gabrilli, pediram agilidade para a votação do texto. As pessoas com deficiência no Brasil
precisam dessa legislação porque assegura direitos e são 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência e que tem interesse em inclusão dessas pessoas e acessibilidade. O senador Paulo Paim se reuniu com representantes do governo para discutir a lei de inclusão da pessoa com deficiência. Segundo o Palácio do Planalto, o custo para a aplicação da norma para o governo seria de 59 bilhões de reais por ano. Mas, para Paim, a sociedade pode sair ganhando com a nova lei. Você está trazendo esse universo de pessoas para a caminhada natural na sociedade. São companheiros e companheiras deficientes que vão estar totalmente integrados, vão estar produzindo, consumindo e reativando o próprio mercado interno. Então, eu diria que um estatuto como esse, ele mais traz benefício, inclusive social, político e econômico para a sociedade do que prejuízo. O assédio moral e sexual no ambiente de trabalho foi tema de um debate no Senado. O evento é parte da programação ligada ao Dia Internacional da Mulher. Os participantes do encontro destacaram que o assédio moral e sexual está presente em todas as organizações, sejam governamentais ou privadas. O problema afeta não somente o indivíduo, mas todo o ambiente de trabalho. O assédio, além de tornar o ambiente de trabalho um ambiente ruim, ele também acaba tendo uma queda na produtividade e muitas vezes provocando doença, na pessoa que está sendo assediada. Essa consultora do Senado ressaltou que o assédio sexual é o segundo problema que mais afeta as mulheres no mercado de trabalho, depois da desigualdade salarial. Também citou dados da ONU mostrando que 52% das mulheres economicamente ativas já foram assediadas. A diretora-geral do Senado falou das iniciativas da Casa para combater o problema, entre elas a criação de um comitê permanente para discutir as questões de igualdade de gênero. Se trabalharmos juntas, servidoras, através desse comitê permanente, Procuradoria da Mulher, Pró-Equidade, podemos reunir as forças para dar uma resposta mais rápida, mais direta e mais efetiva para as servidoras do Senado Federal. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Até logo!